Ela o observava da janela da cozinha, o pequeno corpo de Pedro pressionado contra o seu, o cheiro doce de sono infantil misturado ao aroma de café fresco da manhã. Lá fora, o mundo começava a despertar sob uma névoa fina, mas o coração de Joyce vivia sob uma tempestade constante, um estado de alerta que já durava 5 anos. Cada carro desconhecido que passava devagar pela sua rua tranquila, cada telefonema de número não identificado, era um gatilho para o pânico que ela aprendera a sufocar com uma maestria dolorosa. Ela havia construído um santuário de paz e normalidade para o seu filho, um mundo de parques, histórias para dormir e joelhos esfolados, mas sabia que aquele santuário tinha muros de vidro. A qualquer momento, um único olhar, um reconhecimento do passado, poderia estilhaçar tudo. Ela fugira para proteger Pedro do pai milionário, um homem que via o mundo através de contratos e cláusulas, e vivia cada dia rezando para que seu segredo, com seus cabelos escuros e teimosos, e acima de tudo, seus olhos de um azul profundo e inconfundível, nunca fosse descoberto. Até o dia em que o destino cruel e irônico os colocaria frente a frente, e um único olhar ameaçaria destruir tudo o que ela lutara tanto para construir. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. 5 anos antes, Joyce, aos 22 anos, era a personificação da discrição e da responsabilidade. Seus dias eram uma rotina meticulosamente cronometrada, dividida entre um emprego de meio período em uma cafeteria e os cuidados com sua irmã mais nova, Marina, uma adolescente brilhante, cujo futuro na universidade era o motor que impulsionava Joyce a trabalhar até a exaustão. A morte prematura de seus pais em um acidente anos antes a havia catapultado para o papel de matriarca, uma função que ela abraçava com uma seriedade que não condizia com sua juventude. Seus próprios sonhos, como o de cursar artes plásticas, estavam guardados em uma gaveta empoeirada de sua alma, adiados por um amor fraternal que era sua única e verdadeira bússola. A vida era uma equação financeira difícil de fechar, e a pressão para garantir a educação de Marina era um peso constante em seus ombros. Foi essa pressão que a levou a procurar um emprego melhor, uma oportunidade que pudesse oferecer a estabilidade que tanto precisavam. Ela encontrou o anúncio em um site de empregos de elite, quase o ignorando por se sentir inadequada. Precisa-se de babá interna para residência de alto padrão. Requisitos: discrição absoluta, referências impecáveis e disponibilidade integral, salário excepcional e benefícios. Com o coração na mão e pouca esperança, ela enviou seu currículo. Para sua surpresa, foi chamada para uma entrevista. A mansão de Rodrigo Almeida era mais um palácio moderno do que uma casa. Situada em um condomínio fechado, onde o silêncio era interrompido apenas pelo canto de pássaros exóticos e o zumbido distante de carros de luxo, a propriedade era uma fortaleza de vidro, aço e concreto, cercada por jardins geometricamente perfeitos. Joyce sentiu-se um peixe fora d'água ao atravessar os portões imponentes, suas roupas simples, embora impecáveis, parecendo modestas demais para o ambiente. Ela foi recebida por uma governanta de aspecto severo, Dona Esther, que a conduziu por corredores que mais pareciam galerias de arte, o som de seus sapatos modestos ecoando no mármore polido. A entrevista não foi com uma agência ou com o Departamento de Recursos Humanos, mas com o próprio Rodrigo. Aos 37 anos, ele era um homem que parecia ter sido esculpido em gelo e poder. Alto, com ombros largos que preenchiam seu terno feito sob medida e cabelos escuros penteados para trás com uma precisão militar. Mas eram seus olhos que paralisavam, um azul profundo, gélido, que parecia analisar, dissecar e julgar tudo o que via, sem revelar absolutamente nada do que se passava por trás deles. Sua voz era grave, controlada, cada palavra pesada com a autoridade de quem estava acostumado a mover o mundo com um telefonema. Ele explicou a situação com uma clareza cortante. Sua irmã mais nova falecera há 1 ano,
deixando para trás uma filha, Laura, de 6 anos, de quem ele se tornara o guardião legal. Ele precisava de alguém que cuidasse da menina, que lhe desse atenção e estabilidade enquanto ele se dedicava ao seu vasto império de negócios. A conversa foi breve, quase um interrogatório. Ele fez perguntas sobre seu passado, suas referências, sua capacidade de manter sigilo. Joyce respondeu com uma honestidade desarmante, explicando sua situação familiar, a necessidade de sustentar a irmã, sem sentimentalismos, mas com uma dignidade quieta que pareceu, por um instante, intrigar Rodrigo. Ele a contratou na hora, oferecendo um salário que fez Joyce prender a respiração. Era mais do que ela poderia sonhar, a solução para todos os seus problemas. Mas o preço era alto. Ela teria que morar na mansão, com folgas limitadas, e se submeter às regras rígidas daquele universo. Pela irmã, ela aceitou. A vida na mansão Almeida era um exercício de contrastes. Por um lado, o luxo era inegável, um quarto confortável, comida preparada por um chefe particular, a segurança de não ter que se preocupar com contas. Por outro lado, a atmosfera era fria e opressiva. Rodrigo era uma presença fantasma. Saía antes de Joyce acordar e voltava tarde da noite, quando ela e Laura já dormiam. A comunicação era feita através de Dona Esther, que repassava as instruções do Sr. Rodrigo com uma formalidade inabalável. O verdadeiro calor daquela casa vinha de Laura. A menina, inicialmente tímida e desconfiada, era uma alma pequena e triste, que carregava o peso da perda dos pais. Joyce, com sua paciência infinita e seu coração naturalmente maternal, aos poucos foi quebrando as barreiras de Laura. Começou lendo histórias para ela antes de dormir, depois ajudando-a com os deveres da escola, e logo estavam passando as tardes no jardim, desenhando, brincando, rindo. Joyce não tentava substituir a mãe de Laura. Ela se tornou sua amiga, sua confidente, a presença constante e carinhosa que a menina tanto precisava. O som da risada de Laura começou a ecoar pelos corredores silenciosos da mansão, uma melodia nova e bem-vinda que não passou despercebida por Rodrigo. Ele começou a observá-la. De longe a princípio. Às vezes, ao chegar mais cedo, ele parava na soleira da porta da sala de brinquedos e via Joyce no chão com Laura, completamente absorta em uma brincadeira. Via a forma como ela olhava para a menina, com um carinho genuíno que o dinheiro não podia comprar. Ele via a paciência dela, ao lidar com as birras de Laura, a criatividade com que inventava jogos, a ternura com que a consolava após um pesadelo. Em seu mundo de transações e estratégias, a bondade desinteressada de Joyce era uma anomalia, algo que o intrigava, e de uma forma que ele não queria admitir, o desarmava. Sua própria vida amorosa era inexistente. O motivo de sua frieza era um segredo bem guardado, uma ferida profunda que ele se recusava a deixar cicatrizar. Anos antes, ele fora traído da forma mais dolorosa possível. Sua ex-esposa, uma mulher ambiciosa e calculista, não só o traíra com seu melhor amigo, como também tentara usar uma falsa gravidez para garantir um divórcio milionário, expondo-o a um escândalo público que quase destruiu sua reputação. A humilhação e a traição o haviam transformado, erguendo muralhas impenetráveis ao redor de seu coração. Ele se tornara paranoico com as intenções das pessoas, especialmente das mulheres, vendo em cada gesto de aproximação uma potencial armadilha. Um dia Laura adoeceu, uma febre alta e persistente que a deixou prostrada na cama. Rodrigo, apesar de seus recursos, sentiu-se impotente. Ele chamou os melhores médicos, mas era a presença de Joyce que parecia acalmar a menina. Joyce não saiu do lado de Laura por 2 dias e 2 noites. Ela media a temperatura, aplicava compressas frias, contava histórias em sussurros e segurava a mãozinha quente de Laura até que ela adormecesse. Rodrigo observava aquela dedicação em silêncio, uma mistura de gratidão e uma emoção desconhecida se agitando em seu peito. Na segunda noite, ele a encontrou na cozinha, preparando um chá, o rosto pálido de cansaço. "Você deveria descansar, Joyce", ele disse, a voz mais suave do que pretendia. "Eu vou ficar bem. Ela precisa de mim", respondeu ela, sem erguer os olhos. "E você precisa se cuidar", insistiu ele. "Você não come direito há 2 dias. Estou sem fome." Ele se aproximou
e o silêncio entre eles foi preenchido pela tensão. Obrigado, ele disse finalmente, a palavra soando quase estranha em seus lábios, pelo que está fazendo por Laura. Joyce finalmente o olhou e a exaustão em seus olhos amendoados o atingiu com força. Eu a amo, Rodrigo. Ela é uma menina especial. O uso do primeiro nome dele, tão natural, quebrou outra barreira. Na noite seguinte, com Laura já se recuperando, a febre finalmente cedendo, a exaustão venceu Joyce. Ela cochilou na poltrona ao lado da cama da menina. Rodrigo entrou no quarto para verificar Laura e a encontrou ali, a cabeça pendendo desconfortavelmente, o rosto sereno no sono. Movido por um impulso que não compreendeu, ele não a acordou. Em vez disso, pegou-a no colo. Ela era surpreendentemente leve. A sensação de tê-la em seus braços, tão frágil e confiante, enviou uma onda de calor por seu corpo, uma sensação há muito esquecida. Ele a levou para o quarto de hóspedes que ela usava e a deitou na cama, cobrindo-a com o edredom. Ele ficou ali, observando-a por um momento, a luz da lua filtrando-se pela janela e iluminando seu rosto. A pureza, a inocência, a bondade que emanavam dela eram um bálsamo para sua alma cínica e ferida. E naquele momento de quietude, em meio à vulnerabilidade do sono dela, a atração que ele vinha reprimindo com tanto afinco veio à tona, inegável e poderosa. Ele recuou como se tivesse se queimado e voltou para seu próprio quarto, o coração batendo descontroladamente. A recuperação de Laura aproximou-os de uma forma inesperada. Rodrigo começou a chegar em casa mais cedo. Às vezes, jantava com Joyce e Laura, participando hesitantemente das conversas. Laura, feliz por ter a atenção das duas pessoas mais importantes de sua vida, florescia. Uma noite após Laura dormir, eles se encontraram na biblioteca. Joyce estava lendo, e Rodrigo entrou ostensivamente para pegar um livro, mas ambos sabiam que era um pretexto. A conversa começou tímida, sobre livros, depois sobre a vida. Ela falou sobre sua irmã, seus sonhos para ela. Ele, surpreendentemente, falou sobre sua própria infância, sobre a pressão de assumir o império da família. Naquela noite, na quietude da biblioteca, as muralhas de Rodrigo começaram a ceder. A solidão que ambos sentiam, de formas diferentes, criou uma ponte entre eles. Ele se viu atraído não apenas pela beleza serena dela, mas por sua força, sua integridade, sua alma pura que parecia imune à toxicidade de seu mundo. E Joyce viu, por trás do milionário frio, um homem solitário, ferido, com uma capacidade de sentir que ele mesmo tentava negar. A atração mútua tornou-se uma corrente elétrica no ar, crepitando a cada olhar, a cada palavra trocada. E em uma noite particularmente chuvosa, quando a melancolia parecia ter tomado conta da casa, a solidão e o desejo falaram mais alto. Um toque de mãos que se prolongou, um olhar que se aprofundou, e então, um beijo. Um beijo que começou hesitante, quase reverente, e que rapidamente se transformou em uma explosão de paixão reprimida, de necessidade e de uma conexão tão profunda que assustou a ambos. Naquela noite, a babá virgem e o patrão milionário cruzaram uma linha da qual não haveria retorno. A entrega de Joyce foi total, uma mistura de inocência e uma curiosidade apaixonada que cativou Rodrigo completamente. Para ela, era a realização de um sonho romântico, a crença de que o amor podia sim quebrar barreiras. Nos braços dele, ela se sentiu amada, vista, completa. Para Rodrigo foi uma rendição. Ele permitiu que alguém entrasse em sua fortaleza, sentiu um calor e uma confiança que não sentia desde antes de sua grande traição. Mas a manhã seguinte trouxe consigo a dura e fria luz da realidade. Rodrigo acordou primeiro, a visão de Joyce dormindo serenamente ao seu lado, trazendo uma onda de pânico e arrependimento. O que ele tinha feito? Ele, que jurara nunca mais se permitir ser vulnerável, que construíra sua vida sobre o controle e a desconfiança, havia se entregado a uma noite de paixão com sua funcionária. Uma jovem inocente, virgem, que agora certamente estaria criando expectativas, sonhando com um futuro que ele não podia e não queria dar. Sua antiga paranoia voltou com força total. E se ela fosse como as outras? E se aquela inocência fosse apenas uma máscara para um plano bem calculado?
Ele a colocara em uma posição de poder sobre ele, e a ideia o aterrorizava. Quando Joyce acordou, encontrou um Rodrigo transformado. O homem terno e apaixonado da noite anterior havia desaparecido, substituído pelo CEO frio e distante. Seu olhar era gélido, a voz cortante. "O que aconteceu ontem à noite, Joyce, foi um erro", ele disse, sem sequer olhá-la diretamente. "Um lapso de julgamento da minha parte. Isso não pode e não vai se repetir." Joyce sentiu como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre ela. A dor e a confusão a deixaram sem palavras. "Um erro?" ela sussurrou, o coração se partindo. "Eu estava cansado, estressado. Você estava aqui, foi uma conveniência." Ele continuou. Cada palavra uma facada. Ele precisava afastá-la, precisava reerguer suas muralhas antes que fosse tarde demais. Precisava transformar a magia da noite anterior em uma transação sórdida para poder controlá-la. Ele foi até sua carteira, tirou um maço de notas. Isso deve compensar qualquer constrangimento. A humilhação foi a gota d'água. Ver o dinheiro em sua mão, ver a forma como ele reduzia o momento mais íntimo de sua vida a uma compra, quebrou algo dentro de Joyce. As lágrimas que ela segurava vieram com força, mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Ela olhou para ele, não mais com adoração, mas com um desprezo frio. "Guarde seu dinheiro, Rodrigo. Eu não estou à venda." Sem outra palavra, ela se virou, pegou suas poucas coisas e saiu do quarto, deixando-o sozinho com seu dinheiro e sua amarga vitória. Ela passaria o dia cumprindo suas obrigações, a cabeça erguida, mas seu coração estava em 1000 pedaços. Ela sabia, com uma clareza dolorosa, que não podia mais ficar naquela casa. Tinha que fugir, fugir dele, daquela humilhação e da vida que sonhara e que se revelara um pesadelo. A decisão de fugir se solidificou em meio à dor e à humilhação. Joyce passou o resto daquele dia em um estado de torpor, movendo-se pela mansão como uma autômata. Cuidou de Laura com o mesmo carinho de sempre, mas seu sorriso não alcançava os olhos, e a menina, com a sensibilidade das crianças, percebeu que algo estava errado. "Você está triste, Jo?" perguntou Laura, com seus grandes olhos azuis fixos nos dela. Joyce forçou um sorriso, o coração apertado. "Só um pouquinho cansada, meu amor. Amanhã já estarei melhor." Mas ela sabia que não estaria ali amanhã. A indiferença de Rodrigo após sua explosão de mágoa foi a confirmação final. Ele não a procurou, não tentou se desculpar, apenas se trancou em seu escritório, erguendo novamente a muralha de gelo entre eles. Para ele, o assunto estava encerrado, um problema resolvido com a frieza de um balanço financeiro. Para ela, era o fim de um sonho e o começo de um pesadelo. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir e lhe dar um beijo de despedida mais demorado que o normal, lutando contra as lágrimas, Joyce arrumou suas poucas coisas em uma pequena mala. Escreveu uma carta de demissão simples e formal, endereçada à dona Esther, alegando motivos pessoais urgentes que a impediam de continuar no cargo. Era uma mentira piedosa, uma forma de sair com um pingo de dignidade, sem causar um confronto direto que ela não tinha forças para enfrentar. Enquanto escrevia, uma onda de náusea a atingiu, mais forte do que o habitual nos últimos dias. Ela a atribuiu ao estresse, à falta de apetite, à angústia que a consumia. Mal sabia ela que aquela sensação era o primeiro sinal de uma consequência daquela noite fatídica, uma consequência que a ligaria a Rodrigo para sempre. Na calada da noite, como uma fugitiva, ela deslizou silenciosamente para fora da mansão, deixando para trás a gaiola dourada e o homem que havia roubado sua inocência e partido seu coração. O dinheiro que ele lhe oferecera e que ela recusara com tanto orgulho, agora fazia uma falta amarga. Ela usou suas últimas economias para pegar um ônibus interestadual, sem destino certo, apenas para o mais longe possível daquele mundo e daquela dor. 2 semanas depois, em um quarto de pensão barato, em uma cidade pequena e empoeirada no interior de Minas Gerais, a suspeita se confirmou. As náuseas persistentes, a fadiga extrema e o atraso em seu ciclo a levaram a uma farmácia, as mãos tremendo ao comprar o teste de gravidez. As 2 linhas cor-de-rosa que surgiram no pequeno visor foram como uma sentença,
e uma bênção ao mesmo tempo. Grávida. Carregava no ventre o filho de Rodrigo Almeida. O pânico inicial foi avassalador. O que ela faria? Sozinha, sem dinheiro, sem apoio? A ideia de contar a Rodrigo passou por sua mente por um instante fugaz e foi imediatamente descartada com horror. Ele a chamara de oportunista, a tratara como uma transação. Como ele reagiria à notícia de um filho? Ele a acusaria de um golpe, de tentar prendê-lo da forma mais sórdida possível. Sua paranoia, alimentada pela traição do passado, a pintaria como a pior das vilãs. E o filho? Ele o veria como um herdeiro, um ativo a ser controlado, não como uma vida a ser amada. Ele poderia tentar tirar a criança dela, usando seu poder e seus exércitos de advogados para esmagá-la. Não, ela não podia permitir. Aquele bebê, aquela pequena vida que crescia dentro dela era seu, apenas seu. E ela o protegeria com a ferocidade de uma leoa. Aquele filho não conheceria a frieza do mundo de Rodrigo. Conheceria apenas o amor incondicional de sua mãe. A gravidez deu a Joyce um novo propósito, uma força que ela não sabia que possuía. O desespero deu lugar a uma determinação feroz. Ela precisava construir uma vida, um ninho seguro para seu filho. Trabalhou em empregos temporários como garçonete, faxineira, qualquer coisa que lhe garantisse o sustento. Juntou cada centavo, vivendo com o mínimo necessário. A solidão era sua companheira constante, mas a sensação dos movimentos do bebê em seu ventre a lembrava de que nunca estava verdadeiramente sozinha. Quando Pedro nasceu, em um pequeno hospital público, após um parto difícil e solitário, todo o sofrimento pareceu valer a pena. Ao segurar aquele pequeno ser em seus braços, ao olhar para aquele rostinho amassado e perfeito, Joyce sentiu um amor tão avassalador que curou muitas de suas feridas. Mas ao abrir os olhinhos pela primeira vez, o pequeno Pedro a encarou com um par de olhos de um azul tão profundo, tão inconfundível, que o coração de Joyce se apertou de medo e amor. Eram os olhos de Rodrigo. Aquele era o seu segredo, a sua bênção e a sua maldição, visível para quem quisesse ver. Os 5 anos seguintes foram uma ode à resiliência de Joyce. Ela se estabeleceu em uma cidadezinha serrana chamada Vila das Flores, um lugar pitoresco e acolhedor onde ninguém conhecia seu passado. Com o pouco dinheiro que juntou e uma pequena herança que finalmente conseguiu liberar da burocracia após a morte dos pais, ela realizou um sonho modesto. Abriu um pequeno ateliê de costura e artesanato. Seu talento natural para o trabalho manual, herdado da avó, floresceu. Ela criava peças delicadas, consertava roupas, fazia pequenos bordados. Aos poucos conquistou uma clientela fiel, atraída por seu trabalho esmerado e sua gentileza. Sua vida era simples, por vezes difícil, mas era sua, era real e era feliz. Pedro cresceu sendo um menino alegre, inteligente e terrivelmente curioso. Ele era o sol da vida de Joyce. Corria pelos campos, subia em árvores e enchia a pequena casa de risadas. Mas a cada ano que passava, seus traços se definiam, e os olhos azuis de Rodrigo se tornavam mais penetrantes, mais evidentes. Joyce vivia com um medo constante. Evitava tirar fotos de Pedro, nunca as postava em redes sociais. Vivia uma vida analógica em um mundo digital, uma tentativa desesperada de se manter invisível. Ela contava a todos que o pai de Pedro era um amor de juventude que havia falecido antes de o menino nascer. Uma mentira que doía, mas que era necessária para protegê-los. Enquanto isso, em São Paulo, Rodrigo Almeida afundava-se ainda mais em seu império e em sua solidão. A partida abrupta de Joyce o havia deixado com um gosto amargo na boca. A princípio, sentiu-se aliviado por ter resolvido a situação, por ter reafirmado seu controle. Mas a ausência dela deixou um vácuo na mansão e em sua vida. Laura sentiu a falta de Joyce terrivelmente, e a tristeza da menina era um espelho da própria desolação não admitida de Rodrigo. A casa voltou a ser silenciosa, fria. Ele se tornou ainda mais implacável nos negócios, mais recluso em sua vida pessoal. Nenhuma mulher conseguia atravessar suas barreiras. A lembrança da pureza e do calor de Joyce e da forma cruel como a tratara assombrava-o em raras noites de insônia, uma pontada de culpa que ele rapidamente soterrava sob camadas de trabalho e cinismo. Ele nunca soube da gravidez,
Para ele, Joyce era apenas uma ex-funcionária que havia partido, uma lembrança incômoda de uma noite em que ele perdera o controle. Ele não a procurou, convencido de que era melhor assim para ambos. Ele se dedicou à criação de Laura e à expansão de seus negócios, construindo um império ainda maior, mas sentindo-se cada vez mais pobre por dentro. O tempo, no entanto, tem uma forma irônica de tecer seus fios, e o destino que Joyce tanto tentava evitar já estava traçando um caminho para o inevitável reencontro. A construtora de Rodrigo ganhou uma licitação para um projeto ambicioso, um resort de luxo ecológico, a ser construído justamente nas montanhas que circundavam a pacata Vila das Flores. A notícia chegou à pequena cidade como uma promessa de progresso e empregos, mas para Joyce foi como o soar de um alarme de incêndio em sua alma. Rodrigo Almeida, ali, tão perto. O medo que ela mantivera adormecido por 5 anos despertou com uma força violenta. Seu primeiro instinto foi fugir novamente. Arrumar as malas, pegar Pedro e desaparecer. Mas para onde? Ela havia construído uma vida ali. Tinha seu ateliê, seus amigos, uma comunidade que a acolhera. Pedro amava sua escola, seus colegas. Seria justo com ele arrastá-lo para uma nova fuga, para uma vida de incertezas por causa de um fantasma do passado? E além disso, que chances havia de ele realmente encontrá-la naquela cidadezinha? Ele era o CEO, o dono do império. Viria para uma reunião, talvez, e iria embora. Ele nem se lembraria de seu rosto. Ela se convenceu de que estava sendo paranoica. Precisava ser forte, manter a calma e rezar para que seus caminhos nunca se cruzassem. Mas a reza de Joyce não seria atendida. Rodrigo, contrariando seus hábitos, decidiu supervisionar pessoalmente as fases iniciais do projeto do resort. Havia algo na tranquilidade daquela região serrana que o atraía, um antídoto para a agitação caótica de São Paulo. Ele se hospedou em uma pousada charmosa nos arredores de Vila das Flores e, em uma tarde de sábado, decidiu explorar o centro da cidade para sentir o pulso do local. Ele caminhava pela praça principal, observando a feira de artesanato que acontecia sob as árvores frondosas, quando algo chamou sua atenção. Uma risada de criança, clara e contagiante. Ele se virou na direção do som e viu um menino de uns 5 anos correndo atrás de pombos, o cabelo escuro voando, o rosto iluminado por uma alegria pura. Rodrigo sorriu, um gesto raro. Havia algo no menino que o prendeu, uma energia, uma vivacidade. O menino tropeçou e caiu, ralando o joelho. Antes que o choro viesse, uma mulher correu em sua direção. "Pedro, meu amor, você está bem?" disse ela, a voz carregada de uma ternura preocupada. Ela se ajoelhou, limpando o joelho do menino com um lenço, abraçando-o. Rodrigo observava a cena, cativado pela doçura do momento. E então a mulher ergueu o rosto para verificar se o filho não se machucara mais. O mundo de Rodrigo Almeida parou de girar. Ele a reconheceu instantaneamente. Mais velha, o rosto marcado por uma maturidade que ele não conhecia, os cabelos soltos. Mas era ela, Joyce. Seu coração deu um solavanco violento, uma mistura de choque e confusão e uma onda de sentimentos que ele não sabia nomear. Ela não o viu. Estava completamente focada no filho. "Pronto, campeão. Foi só um susto. Vamos colocar um band-aid de super-herói nesse machucado", disse ela sorrindo para o menino. E foi quando o menino, Pedro, ergueu o rosto para a mãe, as lágrimas já esquecidas, que o olhar de Rodrigo se fixou nos olhos da criança, e o ar fugiu de seus pulmões. Ele conhecia aqueles olhos. Ele os via todas as manhãs no espelho. Eram seus. Um azul profundo, intenso, inconfundível. O tempo congelou. O barulho da feira, as conversas, a música ao longe, tudo desapareceu. Só existia a imagem daquela mulher que ele pensara ter esquecido e daquele menino cujo olhar era a prova viva e irrefutável de um segredo que ela guardara por 5 longos anos. A fúria inicial, a sensação de ter sido enganado, foi rapidamente substituída por uma emoção avassaladora e complexa. Um filho. Ele tinha um filho. Um filho que ele nunca soubera que existia. Um filho com olhos que eram o espelho dos seus. Joyce, sentindo um arrepio súbito, como se estivesse sendo observada, ergueu o olhar e seus olhos encontraram os de Rodrigo.
O pânico em seu rosto foi instantâneo, visceral. A cor sumiu de suas feições e ela agarrou Pedro instintivamente, como se pudesse escondê-lo do mundo, dele. Mas era tarde demais. O olhar dele já havia visto, já havia reconhecido. O segredo estava exposto, nu sob o sol daquela tarde de sábado. E a vida que Joyce lutara tanto para construir estava prestes a desmoronar. O instante em que seus olhares se cruzaram foi uma explosão silenciosa. Para Joyce, foi a materialização de seu pior pesadelo, o momento que ela ensaiara e temera em incontáveis noites de insônia. O ar pareceu ficar rarefeito, e o som da feira de artesanato ao redor se transformou em um zumbido distante e ameaçador. O rosto de Rodrigo era uma máscara de choque, incredulidade e uma emoção nascente que ela não conseguiu decifrar, mas que a aterrorizou. Seus olhos azuis, os mesmos olhos que ela via todos os dias no rosto de seu filho, estavam cravados nela, e depois em Pedro, e de volta para ela, conectando os pontos com uma velocidade devastadora. O pânico deu a Joyce uma força desesperada. Sem pensar, ela se levantou, puxando Pedro pela mão. "Vamos, meu filho. Está na hora de ir para casa." "Mas, mamãe, o sorvete!" protestou o menino, confuso com a urgência súbita. "Depois, querido, depois", disse ela, a voz trêmula, já se afastando, tentando se misturar à multidão, desaparecer. Cada fibra de seu ser gritava para correr, para fugir daquele olhar que a desnudava, que revelava seu segredo mais profundo. Mas Rodrigo não era um homem que se deixava para trás. O choque inicial deu lugar a uma determinação fria. Ele a vira, e vira o menino. Não havia dúvida. Aquela semelhança não era uma coincidência, era uma prova. Ele moveu-se com a rapidez de um predador, contornando as barracas de artesanato, seus passos largos diminuindo rapidamente a distância entre eles. "Joyce!" A voz dele soou atrás dela, grave e carregada de uma autoridade que a fez congelar no lugar. Era um comando, não um chamado. Ela parou, mas não se virou, apertando a mão de Pedro com tanta força que o menino resmungou. Ela fechou os olhos, respirando fundo, preparando-se para o confronto inevitável. "Por favor, Rodrigo, não aqui", ela sussurrou, a voz mal audível, sem se virar. "Nós vamos conversar", ele disse, parando a centímetros de suas costas. Sua presença era avassaladora, uma onda de poder e fúria contida que parecia sugá-la. "Não pense por um segundo que você vai fugir de novo." "Mamãe, quem é esse moço?" perguntou Pedro, olhando para cima com seus grandes olhos azuis curiosos, alheio à tempestade que se formava ao redor deles. A pergunta inocente foi como uma faca no coração de ambos. Joyce finalmente se virou, colocando-se instintivamente entre Rodrigo e seu filho, um escudo humano. "Ele é um antigo conhecido, meu amor", disse ela, forçando um sorriso que não enganaria ninguém. "Ele já estava de saída, não é, Sr. Almeida?" O uso do sobrenome formal, uma tentativa desesperada de restabelecer a distância, pareceu apenas enfurecê-lo mais. Os olhos de Rodrigo faiscaram, mas ao olhar para o rostinho curioso de Pedro, ele conteve a explosão. Ele não faria uma cena na frente da criança, não ainda. "Nós precisamos conversar, a sós", ele sibilou, a voz baixa e perigosa. "Meu ateliê fica a 2 quadras daqui, em 10 minutos", disse Joyce, vendo que não havia escapatória. Era melhor que a conversa acontecesse em seu território, por mais frágil que fosse. Ele a encarou por um longo momento, uma promessa silenciosa de que aquilo estava longe de acabar, e então assentiu rigidamente. 10 minutos. Ele se afastou, deixando-a com o coração martelando contra as costelas e as pernas bambas. Ela levou Pedro para tomar o prometido sorvete, tentando manter uma aparência de normalidade para o menino, mas sua mente estava a mil. O que ela diria? Como explicaria 5 anos de silêncio? Como protegeria seu filho do homem que era seu pai, mas que representava um mundo de frieza e controle que ela tanto temia? 10 minutos depois, ela estava em seu pequeno ateliê, fios de sol, um espaço aconchegante que cheirava a tecido, tinta e esperança. Deixara Pedro com uma vizinha de confiança, inventando uma desculpa sobre um cliente inesperado. Quando Rodrigo entrou, sua figura imponente pareceu diminuir o tamanho do ambiente. Ele fechou a porta atrás de si, e o som do clique da fechadura soou como o trancar de uma cela. Seus olhos varreram o lugar,
As prateleiras com tecidos coloridos, os bastidores de bordado, os desenhos de Joyce na parede. Era um mundo tão diferente do seu que o contraste era quase violento. E então seus olhos pousaram nela. 5 anos, Joyce, ele começou, a voz um rosnado contido. Você desapareceu e levou meu filho com você. Ele é meu filho, ela retrucou, a voz ganhando uma força que vinha do mais puro instinto maternal. Eu o carreguei, eu o pari, eu o criei sozinha por 5 anos. Ele é meu. Ele tem os meus olhos. Ele explodiu, a fúria finalmente rompendo as comportas. Não tente me enganar, eu vi. No instante em que ele olhou para mim, ele é meu. E você me roubou 5 anos da vida dele. 5 anos. Roubei? Ela riu, um som sem alegria, misturado a lágrimas de raiva e dor. Eu o protegi. Protegi de você. Do seu mundo frio, do seu dinheiro que compra tudo e todos. O que você teria feito se eu contasse, Rodrigo? Me acusaria de dar um golpe? Me ofereceria mais dinheiro para sumir, como fez naquela manhã? Tiraria meu filho de mim com seus advogados porque eu, uma simples babá, não seria adequada para criar um Almeida? As acusações o atingiram como socos. Ele recuou um passo, a fúria dando lugar a uma ponta de confusão. A verdade nas palavras dela era inegável. Ele se lembrou daquela manhã, de sua crueldade calculada, de sua paranoia. Ele teria feito exatamente o que ela descreveu. Você o veria como um herdeiro, um contrato, um problema a ser administrado. Eu não queria essa vida para ele. Ela continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Eu queria que ele tivesse amor, simplicidade, que soubesse o valor de um abraço, não o valor de uma ação na bolsa. E foi isso que eu dei a ele, uma vida feliz, longe de você. Você não tinha esse direito, ele rosnou, a culpa o fazendo atacar. Ele é meu filho. Eu tinha o direito de saber. Eu tinha o direito de vê-lo crescer, de ouvir sua primeira palavra, de ensiná-lo a chutar uma bola. Direitos? E os meus sentimentos? Rodrigo, eles valiam alguma coisa para você naquela noite? Ou eu era apenas um erro, uma conveniência? Ela jogou as próprias palavras dele de volta. A dor de 5 anos encapsulada naquela pergunta. A menção àquela noite o silenciou. A memória do calor dela, de sua entrega e de sua própria rejeição brutal o assombrou. Ele não tinha defesa. Percebeu com uma clareza esmagadora que a corrente de eventos que o levara àquele momento fora iniciada por ele, por sua incapacidade de lidar com a própria vulnerabilidade. Eu quero um teste de DNA, ele disse finalmente, a voz mais controlada, voltando ao terreno que conhecia, o da lógica, da prova. Faça, ela respondeu desafiadora. Faça o que quiser, mas eu te aviso, Rodrigo. Se você tentar tirar o Pedro de mim, se você tentar transformá-lo em uma cópia sua fria e vazia, você vai encontrar uma mulher que não conhecia. Eu lutarei por meu filho com unhas e dentes. Ele a encarou, vendo pela primeira vez não a babá tímida, mas uma leoa protegendo sua cria. Havia uma força nela que ele nunca percebera, uma paixão que o intimidava, e de uma forma que ele odiava admitir, o atraía. Eu não quero tirá-lo de você, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a honestidade da frase. O pensamento de separar aquela criança da mãe, que claramente o adorava, lhe causou uma pontada de repulsa. Eu quero conhecê-lo. Eu quero fazer parte da vida dele. Eu quero ser o pai dele. A súplica em sua voz, tão rara, tão inesperada, quebrou um pouco da armadura de Joyce. A raiva deu lugar a uma exaustão profunda. Como, Rodrigo? Como você pode ser pai se nem sabe ser humano? Ela perguntou a voz cansada. Você aparece aqui depois de 5 anos, esperando entrar na vida que eu construí com tanto sacrifício? Eu pagarei por tudo. Ele ofereceu, voltando ao seu modo padrão de resolver problemas. A melhor escola, roupas, viagens, tudo o que ele quiser. Ele não precisa do seu dinheiro, ela o cortou. Ele precisa de um pai, e isso, Rodrigo, é algo que você não pode comprar. O impasse estava criado. 2 mundos colidindo, 2 visões de vida em conflito, e no centro de tudo, um menino de 5 anos com olhos azuis que não entendia por que sua mãe estava chorando. Nos dias seguintes, Vila das Flores tornou-se o campo de batalha silencioso de Rodrigo e Joyce. Ele não foi embora, como ela secretamente esperava. Em vez disso, usou seu poder e influência para se instalar. Alugou a melhor casa da cidade,
Montou um escritório improvisado e deixou claro, sem dizer uma palavra, que não iria a lugar nenhum até que a situação fosse resolvida. Ele respeitou a distância que ela impôs, mas sua presença era constante, uma sombra sobre a pequena cidade. Ele providenciou o teste de DNA que Joyce aceitou fazer, sabendo que era inútil negar o óbvio. O resultado, como esperado, confirmou a paternidade com 99,99% de certeza. Com o papel na mão, Rodrigo sentiu uma onda de triunfo e logo em seguida um vazio profundo. Ele tinha a prova, mas o que faria com ela? Ameaçá-la legalmente? Uma batalha judicial arrastaria o nome de sua família na lama e, pior, traumatizaria Pedro. Ele estava em um beco sem saída, forçado a jogar um jogo cujas regras não eram ditadas por ele. Ele decidiu mudar de tática. Em vez de confrontá-la, começou a observá-la. Via-a levar Pedro à escola, o beijo na testa na despedida. Via-a em seu ateliê, os dedos ágeis trabalhando nos tecidos, a expressão concentrada e serena. Via-a na praça, empurrando Pedro no balanço, a risada dos dois ecoando no ar da tarde. E a cada cena que testemunhava, a imagem da golpista que sua mente paranoica tentara criar se desfazia, substituída pela imagem de uma mãe dedicada, uma mulher forte que construíra uma vida feliz com quase nada. A admiração relutante que sentiu por ela na mansão anos atrás retornou com força total, misturada a um novo e desconfortável sentimento de respeito e inveja. Ele invejava a simplicidade daquela felicidade, a pureza daquele amor, coisas que seu império de concreto e aço nunca lhe dera. Ele começou a se aproximar não de Joyce, mas de Pedro. Um dia, acidentalmente, encontrou-os no parque. Manteve distância, mas sentou-se em um banco onde podia observar. Pedro, ao vê-lo com a curiosidade infantil, aproximou-se. "Oi", disse o menino. "Oi", respondeu Rodrigo, o coração batendo mais forte. "Meu nome é Pedro. Qual é o seu?" "Rodrigo." "Você tem um relógio legal", disse Pedro, apontando para o pulso de Rodrigo. Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno. "Obrigado. Você gosta de super-heróis?" A conversa fluiu, fácil e natural. Joyce observava de longe, o coração apertado, uma mistura de medo e uma emoção que ela não queria sentir. Vê-los juntos, tão parecidos, tão conectados por um fio invisível, era ao mesmo tempo lindo e aterrorizante. Ela viu um lado de Rodrigo que não conhecia. Paciente, gentil com a criança, seus olhos azuis perdendo a frieza e ganhando um brilho de interesse genuíno. Os encontros casuais se tornaram mais frequentes. Rodrigo aparecia na sorveteria, na pracinha, sempre mantendo uma distância respeitosa de Joyce, mas focando em Pedro. Ele descobriu que o menino amava dinossauros, que seu super-herói favorito era o Homem-Aranha, e que ele tinha medo do escuro. E a cada nova descoberta, a dor de ter perdido 5 anos se tornava mais aguda. Uma tarde, enquanto conversava com Pedro sobre planetas, o menino perguntou: "Você não tem um filhinho para brincar?" A pergunta, na sua inocência, atingiu Rodrigo como uma lança. "Não, campeão, eu não tenho", ele respondeu, a voz rouca. "Por que você não tem?" insistiu Pedro. Rodrigo olhou por cima da cabeça do menino, seus olhos encontrando os de Joyce, que observava a cena de longe. Havia um universo de arrependimento naquele olhar. "Porque eu cometi um erro há muito tempo", disse ele, mais para ela do que para a criança. Joyce sentiu o impacto daquelas palavras. A muralha de raiva em seu coração começou a apresentar as primeiras fissuras. Ele estava mudando. Ou talvez o homem que ela vislumbrara naquela única noite estava finalmente encontrando um caminho para a superfície, despertado pelo amor por um filho que ele não sabia que tinha. A guerra entre eles estava longe de acabar, mas o campo de batalha estava se transformando. Não era mais sobre direitos e segredos, mas sobre corações partidos e a difícil jornada em busca de perdão e uma segunda chance. A trégua frágil construída sobre encontros casuais no parque e conversas hesitantes era um campo minado emocional. Joyce se via dividida entre o instinto protetor que a mandava manter Rodrigo à distância e a visão de seu filho, Pedro, claramente encantado com aquele homem alto e de olhos azuis que sabia tanto sobre dinossauros. Era uma tortura vê-los juntos. A semelhança física era chocante. A forma como Pedro inclinava a cabeça ao pensar,
O jeito como suas sobrancelhas se franziam em concentração eram réplicas perfeitas dos gestos de Rodrigo. Era como assistir a um fantasma do passado interagindo com o seu presente. E a cada risada de Pedro, o coração de Joyce se partia um pouco, de alegria por seu filho e de dor por tudo o que eles haviam perdido e por tudo que ela temia perder. Ela ainda não confiava em Rodrigo. Como poderia? A memória da humilhação, da forma fria como ele a descartara, ainda estava viva. Mas ela não era cega. Via a mudança genuína em seu comportamento quando estava perto de Pedro. A frieza do CEO dava lugar a uma ternura desajeitada, a impaciência, a uma atenção focada. Ele não tentava comprar o afeto do menino com presentes caros. Ele o conquistava com tempo, com interesse, com conversas. Essa constatação a confundia, abalando as certezas que ela construíra ao longo de 5 anos. Rodrigo, por sua vez, estava em seu próprio purgatório. Cada momento com Pedro era uma mistura de felicidade pura e agonia. A alegria de descobrir aquele ser humano incrível, seu filho, era ofuscada pela dor lancinante dos anos perdidos. Ele via os vídeos que Joyce gravara, guardados em um celular antigo que ela relutantemente lhe mostrara. Os primeiros passos de Pedro, a primeira palavra, mamã, o primeiro aniversário. E a cada imagem, a magnitude de seu erro, de sua covardia, o esmagava. Ele entendia agora, com uma clareza brutal, por que ela fugira. Sua reação naquela manhã na mansão não fora apenas cruel, fora desumana. Ele a tratara como um problema a ser descartado, não como uma mulher com sentimentos que havia compartilhado com ele um momento de intimidade. Como ele poderia culpá-la por querer proteger o filho de um homem assim? O desejo de reparar o passado tornou-se uma obsessão. Mas como reparar algo tão quebrado? Ele sabia que dinheiro não era a resposta. Joyce deixara isso claro. Ele precisava provar a ela e a si mesmo que havia mudado, que o homem que estava ali em Vila das Flores não era o mesmo que a expulsara de sua vida 5 anos antes. A oportunidade de provar isso veio de uma forma inesperada. A pequena escola de Pedro estava organizando um dia da família com gincanas e um piquenique. Joyce, como sempre, iria sozinha. A ideia de ir ao evento e ver as outras crianças com seus pais sempre lhe causava uma pontada de tristeza, mas ela o fazia por Pedro. Na véspera, Pedro chegou em casa com os olhos brilhando. Mamãe, a professora disse que amanhã é o dia de levar o papai na escola. Posso convidar o Rodrigo? Ele é legal e sabe correr rápido. O pedido inocente atingiu Joyce como um raio. Como explicar a Pedro a complexidade daquela relação? Como dizer não sem partir o pequeno coração dele? E como convidar Rodrigo sem que isso parecesse uma rendição, uma aceitação de sua presença em suas vidas? Naquela noite, com o coração pesado, ela ligou para ele. Rodrigo, é a Joyce. Precisamos conversar. Ela explicou a situação, a voz tensa. Pedro quer que você vá ao dia da família na escola dele. Ele acha que você é meu amigo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Rodrigo falou, sua voz estava embargada. Eu adoraria ir, Joyce, se você permitir. A humildade em seu tom a desarmou. Não é por mim, Rodrigo, é por ele. Mas você precisa entender. Para todo mundo, você é só um amigo. Não podemos levantar suspeitas. Eu entendo. Serei o que você quiser que eu seja. Um amigo, um tio distante, qualquer coisa. Só me deixe ir. No dia seguinte, a cena na pequena escola de Vila das Flores era surreal. De um lado, Joyce, com seu vestido simples e sorriso nervoso. Do outro, Rodrigo Almeida, o titã dos negócios, vestindo jeans e uma camisa casual pela primeira vez desde que ela o conhecia, parecendo ao mesmo tempo deslocado e desesperadamente ansioso para se encaixar. Pedro estava radiante, segurando a mão de Rodrigo com orgulho. Esse é o Rodrigo. Ele é o melhor amigo da minha mamãe, anunciava ele a todos. Rodrigo participou de tudo. Correu na corrida de saco, desajeitado, mas rindo. Ajudou Pedro a montar um castelo de blocos. Sentou-se no chão para o piquenique, comendo sanduíches simples e ouvindo atentamente as histórias do menino. Joyce o observava, uma espectadora de sua própria vida, e ela viu algo que nunca esperou ver. Viu outros pais se aproximando de Rodrigo, não do CEO, mas do amigo da Joyce,
conversando sobre futebol e o clima. Viu professoras sorrindo para ele, encantadas com sua atenção para com Pedro, e viu o olhar de seu filho, um olhar de pura adoração. Naquele dia, Rodrigo não era um milionário. Era apenas um homem tentando ser pai, e a visão daquilo moveu algo profundo em Joyce. A muralha ao redor de seu coração, construída com tijolos de mágoa e desconfiança, sofreu sua maior rachadura. No final do dia, exaustos e felizes, Pedro adormeceu no banco de trás do carro de Joyce. Rodrigo a acompanhou até sua casa. Na porta, o silêncio entre eles não era mais de tensão, mas de uma emoção compartilhada. "Obrigado por hoje, Joyce", ele disse a voz baixa. "Obrigado por me permitir viver isso." "Ele te adora", ela admitiu, a voz suave. "E eu também", disse ele, o olhar fixo no dela, a confissão escapando antes que ele pudesse contê-la. "Eu sei que não tenho o direito. Eu sei que te magoei de uma forma que talvez nunca tenha conserto. Mas cada dia que passo longe de você e dele é uma tortura. Eu cometi o maior erro da minha vida, Joyce. E se eu pudesse voltar no tempo..." "Mas não pode", ela o interrompeu a voz firme, embora seu coração estivesse disparado. "O passado não pode ser apagado, Rodrigo." "Eu sei, mas o futuro, ele pode ser diferente. Eu não estou pedindo para você me perdoar hoje ou amanhã. Estou pedindo uma chance. Uma chance de te mostrar que eu não sou mais aquele homem. Uma chance de ser o pai que Pedro merece. E talvez um dia, o homem que você mereça." A sinceridade crua em suas palavras, a dor em seus olhos, eram inegáveis. Joyce sentia suas defesas desmoronando. O medo ainda estava lá, um fantasma sussurrando em seu ouvido. Mas a imagem dele na corrida de saco, o sorriso em seu rosto ao olhar para Pedro, lutava contra esse medo. "Eu não sei, Rodrigo", ela disse honestamente. "Eu preciso de tempo. E você precisa provar." "Eu vou provar", ele prometeu, a voz carregada de uma determinação que ela reconhecia do mundo dos negócios, mas que agora era direcionada a algo muito mais importante. "Eu vou esperar o tempo que for preciso. E eu vou lutar por vocês. Não com dinheiro, não com advogados, mas com isso." Ele levou a mão ao peito sobre o coração. "Com tudo o que eu sou." Ele se inclinou e, por um instante, ela pensou que ele a beijaria. Mas ele apenas depositou um beijo suave em sua testa, um gesto de respeito e promessa. "Boa noite, Joyce." Ele se virou e foi embora, deixando-a na porta com o coração em um turbilhão de esperança e medo. Aquele dia da família havia mudado tudo. Joyce sabia que a decisão sobre o futuro deles agora estava em suas mãos. A questão não era mais se Rodrigo queria ser um pai, mas se ela conseguiria perdoá-lo e confiar novamente no homem que havia quebrado seu coração, mas que agora parecia desesperado para juntar os cacos. A promessa de Rodrigo de provar seu valor não foi vazia. Ele iniciou um cortejo lento e paciente, uma estratégia que contrastava violentamente com sua natureza empresarial implacável. Ele entendia que a confiança de Joyce era um terreno frágil, que qualquer movimento em falso poderia destruí-la para sempre. Seus esforços se concentraram em Pedro, mas eram sempre direcionados indiretamente a ela. Ele aparecia para levá-lo ao futebol aos sábados, sempre convidando Joyce para assistir da arquibancada. Ajudava-o com projetos de ciências, passando horas construindo vulcões de argila no quintal da casa dela, sob o olhar atento e cada vez menos desconfiado de Joyce. Ele não trazia presentes caros ou ostensivos, trazia sua presença, seu tempo, sua atenção. E para Joyce, que sempre tivera que lutar por tudo sozinha, a visão daquele homem poderoso dedicando suas tardes de fim de semana a montar um quebra-cabeça complicado com seu filho era uma arma poderosa contra suas defesas. Joyce, por sua vez, permitiu essa aproximação com cautela. Cada gesto de Rodrigo era analisado, pesado. Ela via a sinceridade em seus esforços, mas o fantasma do passado ainda a assombrava. E se tudo aquilo fosse apenas mais uma tática, uma forma de conquistá-la para ter acesso ao filho e depois descartá-la? O medo a tornava reservada, mas seu coração, traiçoeiro, se aquecia a cada sorriso que via no rosto de Pedro. O menino estava florescendo sob a atenção do pai. Ele se tornara mais confiante, mais falante, e cada vez mais as perguntas surgiam.
Mamãe, por que o Rodrigo não mora com a gente? Mamãe, o Rodrigo é meu pai de verdade? Joyce desviava das perguntas com respostas vagas, sentindo-se uma mentirosa em sua própria casa. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, pelo bem de Pedro. A situação se tornou insustentável quando Rodrigo fez um convite inesperado. Ele havia comprado uma propriedade nos arredores de Vila das Flores, um antigo sítio que estava reformando. Eu gostaria que vocês viessem conhecer, ele disse a Joyce um dia. Quero que Pedro veja e... eu gostaria da sua opinião sobre a decoração da casa. Você tem bom gosto. O convite era uma clara oferta de paz, um passo em direção a um futuro compartilhado. Hesitante, Joyce aceitou. O sítio era lindo. Uma casa de estilo colonial, cercada por um vasto terreno com um riacho e árvores centenárias. Rodrigo não a estava transformando em uma mansão fria, mas em um lar aconchegante, com varandas amplas, uma grande cozinha e janelas que deixavam a luz entrar. Enquanto Pedro corria pelo gramado, explorando seu novo reino, Rodrigo e Joyce caminharam pela casa ainda em obras. Eu pensei em um quarto para ele aqui, disse Rodrigo, apontando para um cômodo com uma grande janela com vista para o riacho, com espaço para todos os dinossauros dele. Ele olhou para ela, a pergunta implícita em seus olhos. E pensei, em um ateliê para você, aqui. Ele a levou para uma edícula nos fundos, um espaço banhado pela luz natural. Você poderia ter seu fios de sol aqui, com mais espaço, e um jardim só para você. A oferta a deixou sem fôlego. Ele não estava apenas construindo uma casa para si, estava construindo um lar para eles. Estava pensando nela, em seus sonhos, em sua independência. Rodrigo, isso é... Ela começou, a voz falhando. É o mínimo que posso fazer, Joyce. É uma tentativa de construir algo novo, um lugar onde possamos, talvez, ser uma família. Ele se aproximou e a intensidade em seu olhar era avassaladora. Eu sei que palavras não são suficientes, e é por isso que estou tentando te mostrar com ações. Eu te amo, Joyce. Amo você mais do que achei que fosse possível amar alguém. E eu sei que te destruí, mas estou aqui, tentando juntar os cacos. Me dê uma chance de te provar que posso ser o homem que você e Pedro merecem. Foi naquele momento, cercada pelo cheiro de tinta fresca e pela promessa de um futuro, que as últimas defesas de Joyce ruíram. As lágrimas vieram, mas desta vez não eram de dor. Eram de catarse, de alívio, de uma esperança avassaladora. Eu também te amo, Rodrigo. Ela sussurrou, e as palavras, uma vez ditas, pareceram a verdade mais natural do mundo. Eu acho que nunca deixei de amar. Ele a abraçou, um abraço que continha 5 anos de dor, de saudade e de arrependimento. Um abraço que prometia um novo começo. Case-se comigo, Joyce. Ele sussurrou em seu cabelo. Desta vez de verdade. Sem contratos, sem segredos. Apenas nós 3. Sim, ela respondeu chorando e rindo ao mesmo tempo. Sim, eu caso. A decisão de dar uma segunda chance a Rodrigo e aceitar seu pedido de casamento foi como abrir as comportas de uma represa. As emoções que Joyce mantivera sob controle por tanto tempo vieram à tona, não como uma inundação destrutiva, mas como um rio que finalmente encontrava seu curso natural. A jornada para a reconstrução da confiança não foi instantânea, mas foi constante, pavimentada com a paciência e a dedicação de Rodrigo. Ele entendia que precisava demolir a imagem do CEO frio e calculista e mostrar a Joyce o homem que ele era de verdade, com suas falhas e suas virtudes. A primeira grande prova veio quando tiveram que contar a verdade para Pedro. Sentaram-se com o menino no sofá da pequena sala de Joyce, um momento que ambos temiam. Com palavras simples e muito amor, eles explicaram. Pedro, meu amor, começou Joyce, segurando suas mãozinhas. Lembra que a mamãe disse que seu papai era uma estrelinha no céu? Pedro assentiu, os olhos azuis atentos. Bem, a mamãe se enganou um pouquinho. Às vezes, as estrelinhas estão tão longe que a gente pensa que elas sumiram, mas na verdade elas só estavam perdidas, tentando encontrar o caminho de volta. Ela olhou para Rodrigo, que engoliu em seco, os olhos marejados. O Rodrigo, ele é o seu papai, meu filho. Ele é a sua estrelinha que encontrou o caminho de volta para nós. Pedro olhou de Joyce para Rodrigo, processando a informação. Um silêncio se instalou e o coração dos 2 adultos pareceu parar.
Então, um sorriso largo se abriu no rosto do menino. Eu sabia, ele exclamou. Os olhos dele são iguais aos meus. Ele se jogou nos braços de Rodrigo, que o abraçou com uma força que continha o alívio e a alegria de 5 anos reprimidos. Naquele abraço, a família deles nasceu de verdade. A notícia do casamento de Rodrigo Almeida com sua ex-babá e a revelação de seu filho de 5 anos caiu como uma bomba na alta sociedade e no mundo dos negócios. Houve escândalo, fofocas, especulações. Muitos pintaram Joyce como a golpista perfeita, mas Rodrigo não se importou. Ele convocou uma coletiva de imprensa, algo que odiava, e com Joyce e Pedro ao seu lado, contou uma versão editada, mas honesta, da história. Falou sobre um relacionamento do passado, um mal-entendido que os separou, e a felicidade de ter reencontrado a mulher que amava e descoberto seu filho. Sua postura, de um homem apaixonado e um pai orgulhoso, e a dignidade serena de Joyce, calaram a maioria dos críticos. Ele estava blindando sua família, mostrando ao mundo que eles eram inatacáveis. O casamento foi o oposto do que qualquer um esperaria do magnata Rodrigo Almeida. Não houve festas suntuosas ou centenas de convidados. Foi uma cerimônia íntima e simples, realizada no jardim do sítio que ele reformara para eles. Apenas Joyce, Rodrigo, Pedro, Marina, a irmã de Joyce, agora uma estudante universitária de sucesso, graças ao apoio discreto que Rodrigo lhe dera, e alguns poucos amigos verdadeiros. Pedro, o pajem mais orgulhoso do mundo, levou as alianças. Quando Rodrigo e Joyce disseram sim, olhando nos olhos um do outro, as palavras eram carregadas do peso do passado e da leveza de um futuro promissor. A vida no sítio, que eles batizaram de Recanto Fios de Sol, era a antítese de suas vidas anteriores. Rodrigo, embora ainda comandasse seu império, aprendeu a delegar, a desconectar. Ele descobriu a alegria de chegar em casa a tempo de jantar com a família, de ensinar Pedro a andar de bicicleta, de simplesmente sentar na varanda com Joyce, observando o pôr do sol. Ele vendeu a mansão fria e impessoal de São Paulo, cortando o último laço com o passado de solidão. Joyce floresceu. Seu ateliê no sítio era um sucesso, suas criações inspiradas pela beleza da natureza e pela felicidade que a preenchia. Mas sua maior alegria era sua família. Era ver Pedro crescer com a presença amorosa de um pai e uma mãe. Era ver Rodrigo sorrir, um sorriso genuíno que agora vinha fácil, apagando as linhas de preocupação de seu rosto. Ela também fez as pazes com o passado dele. Rodrigo a levou para conhecer sua sobrinha, Laura, que adorou Pedro instantaneamente, e encontrou em Joyce a figura feminina carinhosa que tanto sentia falta. A relação de Rodrigo com Laura, agora com Joyce como ponte, tornou-se mais calorosa e próxima. Houve desafios, claro. Tiveram que aprender a navegar suas diferenças, a comunicar suas inseguranças. Rodrigo teve que aprender a ser vulnerável, e Joyce a confiar plenamente. Mas eles estavam comprometidos um com o outro, e o amor que os unia era a cola que mantinha tudo no lugar. Um dia, anos depois, enquanto observavam Pedro, agora um pré-adolescente, correndo pelo campo com a irmãzinha de cabelos escuros e olhos azuis que haviam tido, Joyce se virou para Rodrigo. Você se lembra daquele dia na praça? O dia em que você me encontrou? Eu nunca vou esquecer, ele respondeu, envolvendo-a em seus braços. Foi o dia mais assustador e o mais sortudo da minha vida. Eu pensei que meu mundo tinha acabado, confessou ela. O meu também, disse ele. Mas, na verdade, era o nosso mundo apenas começando. Eles se beijaram, um beijo cheio de uma história rica e complexa, de dor e redenção, de perda e reencontro. A babá virgem que fugira grávida do patrão havia encontrado seu final feliz, não em um conto de fadas, mas em uma história real, com falhas e imperfeições, mas cimentada por um amor que se provou mais forte que o orgulho, o medo e o tempo. E os olhos azuis, antes um símbolo de um segredo doloroso, agora eram apenas o reflexo de uma família unida e feliz, a prova viva de que, às vezes, os maiores erros podem nos levar aos nossos maiores acertos. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça.
Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.